Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Samuel Alvão e se você acompanha esse canal, você deve ter percebido que esta não foi uma intro muito entusiasmada e esta intro de hoje não é entusiasmada porque o assunto que eu tenho para discutir hoje não é um assunto muito do entretenimento. É muito mais... tem uma ligação com o entretenimento por causa de como o tema se desenrola nas discussões em geral, nas redes sociais e até nos meios dos profissionais que analisam esses acontecimentos. É um assunto que eu sabia que em algum momento eu ia tratar no canal de uma forma mais específica. Eu já falei sobre videogames e violência, é um vídeo muito antigo, até muito mal produzido, que você pode até dar uma olhada, mas esse vídeo específico é para falar sobre a coisa dos massacres em escolas, ou chamadas school shootings, como é a nomenclatura dada em um local ao qual atribuímos a origem desse fenômeno, né, que é a América. Bem, e qual é a diferença entre mass shootings e school shootings? E por que eu estou querendo falar disso? Primeiro, eu estou preferindo que esse vídeo não seja publicado tão próximo à ocorrência do evento, porque, primeiro, esse canal não é monetizado e eu quero discutir o assunto com certa seriedade, com a necessária seriedade, na verdade, e evitar que tanto a minha perspectiva do problema quanto a minha opinião sobre o problema seja de alguma forma politizada por um ou outro lado, qualquer lado. Que infelizmente é o que acontece nos Estados Unidos, onde esses eventos ocorrem há bastante tempo, vamos falar disso, e ocorrem tanto ao ponto de serem normais, e inevitavelmente, uma vez que nós importamos o fenômeno, esse é um fenômeno bem específico de violência na escola, é bem diferente do que esperávamos que aconteceria no Brasil, ou o que esperamos que seja normal, é bem diferente disso, é algo inusitado. Não é inusitado porque não é a primeira vez que ocorre no Brasil, mas é inusitado pela forma similar e como o evento se desenrola. Então, o que é um mass shooting? Mass shooting é o nome que se dá ao ato de simplesmente abrir fogo contra pessoas aleatórias em ambientes públicos. Então, é um tipo de crime comum na América. E os primeiros mass shootings datam de muito mais antigamente do que a maioria de nós imagina. Inclusive os primeiros school shootings, que é a designação de quando ocorre um crime com o uso de arma de fogo dentro do ambiente escolar, data de muito antes do que muitos imaginam. Inclusive alguns têm o engano de pensar que o primeiro school shooting mais perceptível pela sociedade foi o de Columbine, quando na verdade não foi, eu vou tentar falar sobre isso mais à frente. Eu não estarei falando o nome de nenhum dos protagonistas desses eventos, porque a intenção aqui não é glorificar nenhum desses eventos, mas passaremos pela uma descrição generalizada de cada um desses eventos, uma descrição bem superficial de cada um desses eventos, extraindo algumas coisas que ajudam a perceber como um padrão se estabelece desde antes de Columbine até este momento que vivemos agora. Então, o que é um school shooting? School shooting é geralmente quando ou um estudante, ou um profissional, ou alguém, qualquer um, vai ao ambiente da escola e abre fogo, e utiliza da arma de fogo, especialmente da arma de fogo, por isso o termo shooting, contra a comunidade escolar, alunos, profissionais,
frequentantes da escola. Essa definição de school shooting tomou uma forma um tanto diferente depois de Columbine. Porque ela tomou uma forma mais específica depois de Columbine? Vamos ver quando chegarmos a Columbine. O primeiro school shooting que chega próximo da descrição de Columbine aconteceu em 1966. Um rapaz de 18 anos fez dos frequentantes de uma escola de reféns, alinhou essas pessoas em um formato de círculo e disparou nessas pessoas, tendo matado 5 delas e ferido 7. Por que ele é um dos que se aproxima mais? Porque não é o primeiro. Os primeiros datam de 1884, 88. Muito antes. Mas ele é o primeiro que chega perto dessa conformação mais moderna do fenômeno e mais firme, né? Então, o que neste acontecimento em 1966, por um menor de 18 anos, tem a ver? Em 1966 aconteceu um mass shooting muito notável. Se você for no Google e procurar The Clock Tower Shooter, o atirador da torre do relógio, eu não falarei o nome dele porque a intenção desse vídeo não é vangloriar nenhum assassino, mas apenas é mais estudar os fenômenos. Então, esse atirador da torre do relógio ficou muito conhecido porque a década de 60 na América foi o estabelecimento da televisão. O rádio já estava em seu apogeu como mídia, e a televisão estava se estabelecendo como um meio de acesso popular à informação. E isso amplificou também a visibilidade desse tipo de perfil. E uma frase dita pelo protagonista desse primeiro school shooting de 1966 é: I wanted to get known, to get myself a name. Eu queria ficar conhecido, queria ter um nome. E ele declarou uma admiração por esse protagonista do massacre da Torre do Relógio em 1966, no mesmo ano, e na mesma região, se eu não me engano. Se você for no Google e pesquisar, é porque eu estou descrevendo os eventos de forma geral. Todos eles acontecem na América, depois vamos passar para a questão da ocorrência disso no Brasil. Então, esse rapaz de 18 anos de idade desejava fama através da comparação específica com outros assassinos. Não é o que é expresso muito no evento de Columbine, mas é o que Columbine meio que se torna. Então, continuando, de 1966, em 1971, acontece um outro school shooting, com 2 vítimas fatais e 4 feridos, protagonizado por uma mulher. É o único que eu encontrei protagonizado por uma mulher, que inclusive em seu perfil demonstrava sinais de instabilidade, de insanidade mental. Ela matou 2, feriu 4, atirando de sua casa em direção à escola. E quando ela foi questionada por que ela teria feito isso, ela disse que estava entediada e que aquilo parecia uma boa diversão. Também em alguns relatos se diz que já desejava atacar especificamente agentes da segurança pública, policiais, e com isso ficar famosa, aparecer na TV, que era a mídia que estava em ascensão na época no acesso popular. Acontece um em 1984, que é interessante de notar, com 3 vítimas fatais, 12 feridos.
que é um dos primeiros que marca o suicídio do criminoso ao final. Desses que eu descrevi agora, até o momento, os protagonistas desses eventos, eles não se suicidam, eles procuram fama, eles não se suicidam, eles se submetem à força do Estado de serem presos. Alguns deles foram condenados à morte, mas não foram executados por causa de mudança da legislação. Outros foram condenados à morte e executados. Alguns, inclusive, estão vivos até hoje. Também em 1984, existe outro caso que vai ajudando a formar esse perfil final de Columbine, que é o primeiro caso no qual se registra o uso de múltiplas armas e armas semiautomáticas e armas de guerra. Neste caso de 1984, foi usada uma Uzi, um fuzil AR-15, uma pistola .45. Outro fato interessante deste caso específico de 1984 é que o protagonista do evento, ao atacar as pessoas no ambiente escolar, gritava a palavra homecoming. Homecoming é uma expressão em inglês, volto para casa. E existe nos Estados Unidos uma cultura de reunião na primeira escola, especialmente no que a gente chama aqui de ginasial, que é o high school. Então, se você assistiu seriados, você já deve ter visto alguns episódios nessa coisa do reunion e do homecoming, em que esses estudantes voltam à escola onde eles terminaram o seu high school, ou eles voltam à sua escola fundamental, que foi nesse caso. Em 1988, ocorreu outro evento, porque foi importante de marcar, com 2 vítimas fatais, 9 feridos, e é o primeiro que ocorre em uma escola elementar, ou que a gente chama aqui de ensino fundamental. Ou seja, é o primeiro que ocorre no contexto em que o praticante e o agente do massacre é pré-adolescente. Até o momento eu falei de casos em que a idade variou entre 18 e 20 anos de idade. Em 1988 foi o primeiro caso que eu achei com um pré-adolescente. Nessa conformação de massacre mesmo. Eu não estou contando aqui o caso do estudante pré-adolescente pegar a arma do pai e ir até a escola e matar uma determinada pessoa, que acontece bastante nessa linha de tempo de uso de armas de fogo em escolas nos Estados Unidos. Um outro evento, já estamos nos anos 90, em 1988. Este é interessante de marcar também, não apenas porque é entre adolescentes, mas porque foi o primeiro que eu achei com a ocorrência da dupla e do planejamento. Um rapaz de 13 anos, um adolescente de 13 anos, um molecote, e outro de 14. E eles dispararam o alarme de incêndio da escola para que as pessoas começassem a tomar uma determinada direção, e nisso eles atiraram e fizeram 5 vítimas fatais e 10 feridos. 1988, acontece outro caso protagonizado por um rapaz de 15 anos, a maioria deles são rapazes. Eu achei apenas, no contexto desse perfil que estamos tentando traçar aqui, eu achei apenas um caso protagonizado por uma mulher. Em 1998, esse rapaz de 15 anos matou os pais em casa. Em seguida, ele se dirigiu até a escola, matando 5, ferindo 25. Este caso eu marquei porque é um dos primeiros em que ocorre a coisa de assassinar os pais antes,
que se torna uma marca, não é o que ocorre em Columbine, mas se torna uma marca desse tipo de evento de rampage. Em outros casos que não se configuram como school shootings, mas se configuram como mass shootings, dos quais eu não estarei falando aqui. Eu estou falando aqui apenas dos school shootings. Porque eu estou falando dos school shootings? Porque eu sou professor. Eu sou professor e eu sou diretor de uma escola de ensino infantil fundamental. Então, minha perspectiva de um profissional que trabalha onde esses eventos acontecem nos Estados Unidos e onde começam a acontecer no Brasil. Chegamos finalmente a 1999, Columbine. 1999. Eu tinha 11 anos de eu tinha 15 anos de idade, 11 anos de idade, 15. E em 1996 a TV estava subindo, ali ainda paralelo com o rádio. Em 1999 a TV era o que havia. Ainda estávamos nos primórdios da internet, especialmente no Brasil. Depois de um período muito travado, começando a andar finalmente em 1996. Ainda estávamos na internet 1.0, conexão de escada. A internet não era tão rápida, estava ficando mais acessível. Mas o que trouxe o evento até nós foi o apogeu da TV, do videotape. Os Assassinos de Columbine, a dupla de adolescentes, fizeram 15 vítimas fatais e 21 feridos. Eles foram captados em videotapes, em câmeras. Não apenas isso, eles faziam vídeos caseiros, eles tinham aquela coisa da cultura da família mediana americana, que tinha sempre uma câmera em casa para fazer vídeos de festas, fazer vídeos de acampamentos, e eles faziam pequenos filmes caseiros, e também faziam gravações deles falando sobre coisas. Se você for até a internet, novamente não vou falar o nome deles, se você for até a internet você vai achar material. Quando nós vimos aquilo acontecendo, eu com 15 anos de idade, ao lado de amigos com 18, 20 anos de idade, nós fomos capazes, nós adolescentes, assim, entre 12, 13 anos de idade, 17 anos de idade, apesar que a violência no Brasil naquele momento não era tão, pelo menos na minha cidade, não era tão gritante, nós percebemos o que aconteceu ali. E foi naquele momento que a discussão, inclusive, a respeito de bullying se tornou mais séria. E, entretanto, eu creio que bullying, assim como outros fatores que vamos discutir, que eu quero discutir mais à frente, não é um fator tão central, ele é um fator ao redor, ele é um gatilho, certo? E o que eu vi ali foi o incompreensível. Eu sempre gostei de videogames violentos. Naquela época, a mídia dos anos 90 era extremamente exagerada e aquilo me assustava muito. Todos nós tínhamos a capacidade de separar a simulação da violência ou a caricatura da violência real, que realmente nos assustava. Éramos inclusive um pessoal muito mais tranquilo e receptivo às novas coisas. E foi estranho, muita discussão se desenrolou a respeito do evento, muitos filmes foram feitos, documentários, certo? Tem um documentário esqueci o nome desse cinegrafista que faz vários documentários, John Moore, eu vou botar o nome aí no vídeo se eu não lembrar aqui. E tem um filme muito interessante chamado Elephant, que é um filme baseado nos eventos de Columbine. Naquela época, no evento de 1999,
se tentou culpar videogames e tal. Neste mesmo ano aconteceu no Brasil o primeiro mass shooting dentro de configurações similares aos que ocorriam nos Estados Unidos, que foi o rapaz que entrou no cinema durante a exibição de Fight Club e abriu fogo contra os espectadores com a Uzi. Eu não vou falar o nome pelo mesmo motivo que eu não falei o nome dos demais, mas todos nós sabemos qual evento eu estou descrevendo aqui. E o assunto se esfriou porque a percepção que tivemos naquele momento é que a violência escolar no Brasil seria, e como é também, uma violência muito mais relacionada às questões da criminalidade, do narcotráfico, do que a questão da saúde mental. E simplesmente ignoramos a capacidade de fusão cultural da internet. Porque esses eventos aconteceram na transição de internet 1.0 para a internet 2.0. Em 2000 nós já tínhamos internet rápida, nós já tínhamos vídeo, não demorou muito tempo até aparecer YouTube, já tinha os fóruns, já haviam os cultos, né? E se formou na internet um conjunto de pessoas que analisavam esses eventos específicos e tinham Columbine como um referencial muito forte. E Columbine tem um referencial muito forte por causa de todo o imagético, que meio que se alinhou com a cultura estética dos anos 90. Então aquelas capas, óculos escuros, aquele visual todo mundo de preto, aquele visual Matrix, ou seja, típico da época, muito típico. E foi um evento que realmente assustou. Demorou muito tempo e nós esquecemos daquilo. Estamos muito mais preocupados com a questão da criminalidade relacionada ao narcotráfico, até que aconteceu o evento de Realengo, que foi o nosso primeiro exemplo bastante próximo das configurações de Columbine. Entretanto, foi apenas uma pessoa. Essa pessoa tinha um histórico na família de doença mental. A mãe era esquizofrênica, se eu não me engano, tinha um quadro de esquizofrenia. O filho, esse rapaz, ele tinha um quadro clínico. E ele obteve ilegalmente arma e foi até uma escola na qual ele já havia estudado e abriu fogo principalmente contra meninas. Crianças, não adolescentes, e alguns diferenciais. Ele não atacou uma escola de adolescentes, atacou uma escola de ensino fundamental. E o segundo caso, bastante similar, que foi o último caso de Suzano. Certo. Aqui vem a parte de minha opinião pessoal a respeito do principal fator que pode estar sendo deixado de lado. Enquanto gamers, porque eu também sou gamer, né? Esse canal chama-se Professor Gamer, mas eu também sou professor. Enquanto gamers se preocupam em defender a mídia, enquanto entusiastas das armas se preocupam em defender o direito de ter uma arma, sendo que essas armas que foram utilizadas nesses 2 ataques no Brasil foram obtidas ilegalmente. Então não estou entrando nessa discussão que sempre vai para o âmbito partidário. Eu não quero entrar nisso, e isso impede a percepção do problema que se tem aqui. Então eu estou marcando desde o início que eu não estou falando sobre a possibilidade de você poder ou não comprar uma arma. Sobre as questões de como a arma funciona como instrumento neste tipo de crime específico, eu falarei mais adiante.
Mas eu não quero entrar aqui no embate político que nos impede de ver o problema, que cobre toda a discussão, certo? Eu creio que seja um problema muito relacionado à saúde mental. Eu não estou ignorando, entretanto, a questão instrumental, viu? Ponto aí. É um problema de saúde mental centralmente falando. Você tem ali uma pessoa que pode ter crescido em um ambiente familiar conturbado, ou que pode ter nascido com uma predisposição, ou já com algum tipo de transtorno, e isso não foi percebido ou foi negligenciado pelos familiares, principalmente pelos familiares e pelas pessoas ao redor desse indivíduo. E por que a escola é um alvo tão recorrente ao ponto de constituir um subgênero desse tipo de crime? Por alguns motivos. O primeiro é que a escola é vulnerável. E é por isso que acontece aquele ataque de 1966. A escola é um ambiente vulnerável. Em todo o contexto, sempre foi. Mesmo a escola com um vigia na frente, ela é vulnerável, porque ela é aberta à comunidade. A escola precisa ser aberta. Não aberta com os portões abertos, mas aberta ao trânsito das pessoas. Eu concordo que, dada a questão de tanta arma de fogo que tem por aí, e de como é fácil esconder a arma de fogo, e de como esses crimes estão começando a ser mais recorrentes, devemos ter um sistema de segurança mais eficiente, de modo a evitar que armas de fogo, facas, qualquer tipo de instrumento que possa causar dano físico ou a morte entre na escola. Então, detectores de metais, eu não tenho nada contra isso. Bota um detector de metal se isso se parecer necessário na porta da escola e evitar que a arma entre lá dentro. Então, tem essa questão da vulnerabilidade estrutural que pode ser resolvida. Mas a escola também, e é por isso que eu pontuei aquele outro evento em que o rapaz grita homecoming, é um alvo recorrente porque ela é o primeiro ambiente de formação do indivíduo na sociedade como conhecemos. Isso é um ponto, é ali em que ele vai ter suas primeiras experiências de convívio social com estranhos, na maioria das vezes. Também porque nesse ambiente ocorrem questões como o bullying, como o ataque ao diferente. E mesmo que não ocorra o bullying, é preciso avaliar em cada caso a percepção que o indivíduo tem do ambiente escolar como um ambiente opressor, mesmo que para nós não pareça assim. Também porque a escola geralmente é o primeiro setor a indicar que existe ali um problema. O professor vê que aquela criança ou aquele adolescente tem um determinado problema de comportamento, uma dificuldade comportamental, começa a atrapalhar a aula e ele entra em contato com a direção, ou esse aluno de repente toma uma atitude na sala que não era muito aceitável, ou que indicava um determinado problema nesse aluno que deveria ser abordado por um profissional mais devidamente qualificado. Então o professor, ele percebe isso acontecendo na sala de aula, e ele reporta a diretoria reporta a coordenação, e a coordenação pedagógica entram ali naquele processo de entrar em contato com os pais. Se a psicopedagoga ou que trabalha ali na escola e foi chamada pela diretoria para uma observação, perceber que isso é necessário. Então a escola é a primeira a dizer à família que existe um problema.
E no que diz a família que existe um problema, a família chega ao filho. Se o filho é uma criança, o processo é mais fácil. Mas se é um adolescente, o conflito é inevitável pela própria natureza do adolescente. Então o adolescente vai criar na escola ali mais um inimigo. Não apenas nos alunos, não apenas no diretor, na professora, mas no local inteiro. Ele ali é o primeiro inimigo. É por isso que as pessoas voltam às suas primeiras escolas, no caso, em vários desses casos. E é por isso que a questão de prevenção é bastante mais importante do que pensar ideias loucas como se tivesse arma. Não precisamos pensar esse fator. A escola não é um local de ter arma. A escola é um local de não entrar arma nenhuma. A escola é um local onde os professores, os alunos, os estudantes devem estar ali sem medo. Então, a modificação estrutural necessária para evitar que isso aconteça deve ser feita, claro. Mas essa ideia de que pensar que se o professor tivesse uma arma seria menos ruim, não seria. Eu, como professor, posso dizer isso tranquilamente, que não seria. Eu não quero entrar nessa questão sobre o seu direito de ter uma arma. Claro que você tem direito de ter uma arma. Já é possível na atual legislação. Com decreto pode ficar mais facilitado, ok. Mas por que a arma é tão selecionada? As pessoas vão dizer, mas você pode... Ele estava usando, no caso brasileiro, o rapaz tinha uma machadinha também. A machadinha feriu, mas não matou. A moça que tinha alguma experiência em jiu-jitsu pôde de alguma forma se defender do ataque com a machadinha. Arte marcial nenhuma te prepara para se defender de uma bala. Nenhuma. E recentemente teve o caso na Nova Zelândia. Não apenas na Nova Zelândia. Isso foi uma coisa que eu comentei. Olha, ele estava, neste caso mais recente que aconteceu no Brasil, o atacante tinha acesso ao 38 com um tipo de recarregador especial. Eu não sou especialista em armas, viu? Eu só sei de armas em videogames e no senso comum. Então o que eu estou deixando aqui é a minha percepção de senso comum, certo? Ele tinha esse recarregador que você vê em Half-Life, inclusive, né? E estava utilizando um 38. Um 38 não é uma arma semiautomática, né? Ela é lenta. Imagine se esse rapaz, ao invés de um 38, estivesse utilizando uma semiautomática com 20 balas no pente. Muito mais fácil de recarregar e mais rápido de recarregar. Quanto mais pessoas ele poderia ter matado. Você passando apenas a questão da pistola, do revólver, né, para a pistola semiautomática. O tanto de corpos a mais que teríamos. Você passa da semiautomática para a automática, como aconteceu na Nova Zelândia, foram 49 mortos e 39 feridos. Esse homem da Nova Zelândia, 28 anos de idade, mais novo que eu, matou 49 pessoas em um espaço de tempo de 15 minutos. Então, o potencial destrutivo de uma arma de fogo comparado ao de uma arma branca como uma faca, um facão, uma machadinha, é até ridículo você comparar. É até ridículo que as pessoas venham a essa defesa. É tão terrível a necessidade do gamer de defender a mídia que ele adora tanto. E é tão terrível a necessidade do entusiasta da arma de defender a arma, porque, ok,
que eles deixam de ter essa racionalidade, que olha, se fosse uma pistola ele teria feito muito mais estrago. Não é nem questão de ele ter obtido legalmente ou não. É a questão de o quanto. Será que é interessante que o civil tenha acesso a tal poder de fogo? Ainda falando da questão do instrumento, vamos dizer, Samuel, mas ele obteve a arma ilegalmente, nós queremos ter uma arma legalmente. Ok. E na sua casa, vive você, um homem de 30 e poucos anos, 30 e tantos, às vezes 60 e poucos, que trabalha o dia todo, 8 horas por dia, às vezes é empresário, às vezes é empregado de alguém, às vezes é autônomo, prestador de serviço liberal, profissional liberal, fica o dia todo na rua. Mas na sua casa não mora só você, mora sua esposa, mora seu filho, sua filha, o irmão, irmã, e toda a família está ali com acesso à arma. E não temos como comprovar que o atestado de sanidade mental para aquele que comprou a arma, o pai de família, o homem de bem, vale para seus filhos, para sua esposa. Não temos como comprovar. O certificado de sanidade mental de uma pessoa só serve para aquela pessoa, não serve para sua família, não serve para seu filho. Então, é de pensar se a arma ela é um instrumento recorrente, porque é o que mata mais fácil. A arma é de fato feita para matar. A faca não é feita para matar originalmente, é feita para cortar. A machadinha que ele levou ali é feita para cortar madeira. Mas você for olhar, Samuel, mas ele levou uma besta, ele matou quantas pessoas com uma besta, com arco e flecha? Ele matou quantas? Dia desses apareceu um vídeo na internet de um rapaz que invadiu uma escola com um facão. Simplesmente travaram ele dentro de uma sala e ele ficou lá esperando a polícia chegar. Se ele tivesse um 38, quanto estrago ele não teria feito? Talvez tivesse matado até 6 pessoas. Se tivesse só 6 balas e acertasse todas elas. Certo? Então, o instrumento da arma é recorrente e marca o tipo de evento porque a arma é feita para matar. E também por causa da questão imagética da arma no evento de Columbine também, né? Porque esse evento no Brasil, houve a investigação que levou a saber que houve uma pesquisa pelo evento de Columbine. O rapaz mais velho envolvido nisso tem 25 anos de idade. Ele tinha 5 anos de idade quando o Columbine aconteceu, então ele não tem uma memória firme do que aconteceu. Mesmo eu com 15 anos de idade tenho uma memória mais ou menos. Eu não tenho uma memória muito detalhada do que aconteceu. Eu não era adulto na época. Mas ainda assim ele tomou Columbine como uma espécie de meta. Talvez naquele momento imediato, talvez ao longo de todo o planejamento já tivesse sido isso. Eu não estou por dentro das minúcias da investigação do caso. Mas nesse caso você tem aquela coisa de você procurar uma meta que tem sido recorrente em mass shootings e em school shootings, em que o protagonista do evento procura matar mais do que outro assassino matou. E aí entramos na questão, depois de passar a questão instrumental, a respeito de arma, por que a arma é selecionada, por que a escola é um alvo recorrente, vem a questão dos discursos que disparam esses comportamentos, esses rampages, né? E de como isso, de certa forma, tem alguma coisa a ver com a nossa comunidade. Meu primeiro plano de envolvimento com essa discussão é profissional, porque eu sou professor e sou diretor de escola. Meu segundo plano de envolvimento com isso é como alguém que gosta de jogos de videogame e que viu a mídia de videogame ser acusada diretamente
com alguma responsabilidade. Teve o vice-presidente da República que falou: esses jovens jogam muito videogame. Ok. Eu ultimamente nem jogo jogos muito violentos, eu tenho curtido muito mais simuladores, essas coisas, cuja violência não é mais que, na maioria das vezes, não é muito distante, mais textual. E quando há alguma violência, né? Mas eu posso dizer com tranquilidade que a vivência da violência no jogo, no videogame, o ato de atirar em uma inteligência artificial no videogame é bastante diferente do ato de entrar em embate contra outro. Se quer entrar em embate contra outro humano, quanto mais levar a vida desse outro humano a cabo, é diferente. Em primeiro lugar, o videogame não te ensina a lidar com o peso de uma arma, não te ensina a lidar com o coice de uma arma, não te ensina a lidar com o choque de matar uma pessoa. O videogame não te elimina isso. Você já veio preparado para isso, se você se dispôs a matar uma pessoa. O videogame não tem capacidade de treinar e o videogame não tem capacidade de simular mais. E os discursos ao redor das comunidades que se criam e se cruzam com as comunidades gamers. Isso é um ponto a ser discutido. Eu estava conversando com um amigo, como nós de 30 anos para cima, nós meio que normalizamos as tentativas mal feitas, as tentativas de humor edgy mal feito que vemos na internet, especialmente na comunidade gamer, certo? Esteja a comunidade sendo em Reddit, esteja essa comunidade em Steam, esteja essa comunidade em qualquer outro tipo de fórum, Chance, seja lá o que for, e que se aglomeraram lá e têm algum gosto comum pela área. E nós que somos um pouco mais velhos e vemos aquela galera ali, não apenas de pré-adolescentes e adolescentes, mas também tem muitos adultos, uma faixa de idade entre 12, 15 até 35, 45, 60 anos de idade nesses ambientes. E você percebe aqueles perfis jovens que tentam ser edgy demais. E que toda vez que você questiona certas coisas, se fala: você está tentando ser politicamente correto. Essas pessoas que tentam ser edgy hoje não viveram edgy dos anos 90. O edgy dos anos 90 não era um edgy de má atenção, de invocar atenção ruim, de ofender por ofender. Era um edgy de criticar. Veja essa atitude que eu estou remedando aqui. Você acredita que você acredita que seja possível alguém tão ridículo assim existir? É esse o ponto quando South Park apresentava um personagem racista ou que admirava coisas nazi. Hoje nós vamos na comunidade de Steam, por exemplo, e vemos aqueles perfis com simbologia nazista. O menino está tentando chamar a atenção. Talvez aquela pessoa esteja com um problema. Não apenas porque está tentando chamar a atenção com simbologia nazista. Quando você vai para alguma comunidade tipo Facebook ou qualquer outra, na qual você vê uma pessoa, qualquer idade, se esforçando demais para ser chocante, se esforçando demais para entrar em conflitos, aderindo a pensamentos extremos, a coisas que dividem o mundo em lados, quando o mundo é um degradê. E esses pensamentos, esses posicionamentos extremados são gatilhos. Não apenas no nível coletivo da coisa, em que você tem um pensamento extremado a respeito de grupos, mas também no nível individual, no qual você tem um pensamento extremado a respeito
de como é ser um homem ideal, de como é ser bem-sucedido na sociedade, de como se destacar na imensidão que se tornou a sociedade, de quem escolher para ser seu herói. É preciso ter mais observação com esses discursos. É preciso verificar se as pessoas que na internet se juntam a grupos de raiva e coisas que a gente lia e de tão absurdo considerávamos que não, isso aí não é sério, e de repente vemos acontecendo e olha, não podemos mais levar tão na brincadeira, talvez. Não podemos mais achar tão normal, não podemos continuar normalizando um comportamento tão antissocial. Porque o que está acontecendo nisso, assim como a internet proporcionou essa multiculturalidade que permitiu que um fenômeno que nos anos 90 nós olhamos assim, não tem nem como acontecer no Brasil uma coisa desse tipo. Não há contexto no Brasil para isso. E agora nós vemos acontecendo aqui, isso é o poder da fusão cultural que a internet proporciona. Nós importamos tudo, os símbolos, a conformação do evento, os motivos, os meios de manifestação prévia. Importamos tudo. Não é um crime tipicamente brasileiro. Não é um conflito de facções. É uma coisa totalmente diferente. Vimos acontecendo em Realengo e ignoramos, e estamos vendo acontecendo agora e apontando as coisas erradas. Cada um tentando defender o seu. Eu quero continuar tendo essa opinião de que eu posso ter um pau de fogo em casa. Gamers não são assassinos. Enquanto eu ignoro toda a toxicidade que se tornou muitas das comunidades gamers hoje em dia. E o motivo pelo qual muitas pessoas abdicam de multiplayer, porque as comunidades multiplayer muitas vezes possuem pessoas muito tóxicas. E precisamos pensar se parte desse comportamento tóxico que nós podemos detectar também em nossa comunidade não são sinais de pedidos de ajuda. Quando frequentamos esses tipos de fóruns dos quais estamos começando a falar agora e vemos aquilo e pensamos, não é possível que essa galera seja séria. Pense novamente. Pense novamente, porque a situação está bem diferente. Agora mesmo, e felizmente a segurança pública está pensando dessa forma. Agora mesmo aqui na Bahia, em Teixeira de Freitas, se eu não me engano, teve um rapazinho que foi lá nas internet e postou uma ameaça de protagonizar um evento similar ao de Suzano aqui na Bahia. Imediatamente ele foi recolhido pela PET. Se eu estiver comentando o acontecimento errado e alguém tiver acesso à notícia e eu estiver errado, por favor me corrija. Ele foi imediatamente coletado, questionado a respeito de suas intenções e disse que era brincadeira. Isso para mim foi uma excelente ação da polícia. Levar a sério esse tipo de coisa. Olha, não vamos deixar acontecer aqui na Bahia. Leve essa gurizada a sério. Se você vê alguma coisa na internet que denote um comportamento doentio, verifique aquilo. Não estou falando para denunciar as pessoas, mas não leve tanto na brincadeira. A internet ela é muito mais séria do que a gente imagina. E como esse fenômeno ele foi importado também através da internet, seu conjunto de símbolos, sua conformação foi importada também através da internet, os sinais de que esses eventos vão acontecer estão na internet e parte da reprodução deles vão ser pela internet. É o tipo de crime que gera o tal do copycat, de pessoas que vão querer repetir aquele ato, especialmente pela atenção.
Novamente, minha preocupação com isso é principalmente porque eu trabalho na área. Não apenas trabalho na área, como gosto da mídia de videogames e não gosto de ver videogames sendo indevidamente culpados por causa disso, é absurdo. É um problema de saúde mental. Precisamos pensar nossa admiração por armas. Precisamos pensar se é normal que alguém admire instrumentos de matar. Você pode até admirar a complexidade mecânica de uma arma de fogo, mas esses instrumentos são feitos para tirar a vida. O contato que eu tenho com armas de fogo em videogame, em filmes, e quando alguém, um assaltante, apontou na minha cara uma arma. E para mim aquilo ali é só feito para matar. Meu único contato com aquilo é um contato imaginário no jogo de computador. Ultimamente eu nem tenho jogado FPS, essas coisas, mas se você quer viver essa fantasia da arma, que é até uma coisa cultural, vê como nos anos 90 nós transitamos de filmes que colocavam artes marciais e armas para filmes dominados exclusivamente, são baseados no uso de uma arma específica, hein? American Sniper, essas coisas, atirador de elite. E agora estamos voltando a uma mistura com filmes como John Wick, que tentou colocar arte marcial um pouquinho ali nos filmes de ação, mas nós temos essa concentração simbólica na arma e no ato de matar, na normalização do ato de matar. Isso é uma coisa a ser pensada, porque não acontece apenas em videogame, é uma coisa da mídia em geral, é uma coisa do discurso. E esse é um último ponto para tratar, já estamos fechando quase muito mais que 50 minutos. Discursos funcionam como gatilhos. Discursos extremos de cobrança, sejam eles de natureza política ou de natureza ligada, ou cuja natureza seja ligada ao indivíduo, de cobrança ao indivíduo, eles são gatilhos. Então, cuidado com discursos extremos. E vamos esperar e tentar tomar as atitudes que de fato evitem que um evento como esse se repita no país. Não apenas as atitudes estruturais, mas a questão da percepção da situação. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que isso não aconteça nunca mais.